Mais um dia aqui na aldeia Ucre, o aspecto geral da aldeia. Mas o que eu queria mostrar hoje nesse vídeo não é nem a aldeia, mas é o céu, né? Esse céu que a gente tem aqui, absolutamente azul, é de um azul até monótono, porque não passa uma única nuvem. E por que é importante falar disso? Isso tem implicações para a preservação dessa floresta que existe aqui no entorno da aldeia Ucre. Das florestas sazonalmente secas, né, dessa zona de transição da Amazônia para o Cerrado. A gente não está muito longe do Cerrado. Se dá para ir andando daqui, né? Se você sair andando aqui nessa direção, depois de um dia de viagem, você chega já numa mancha de cerrado. É uma mancha isolada, mas bastante grande, cerrado mesmo, né? Com plantas típicas do cerrado, né? Aí passados mais 100 quilômetros você chega no cerrado contínuo, né? A gente está próximo do cerrado, então a gente está no limite da floresta amazônica. E estar no limite tem o seu preço. E esse preço é em termos de preservação. A floresta já vive no limite climático para sua existência. Então o que acontece é que à medida em que o planeta esquenta e a tendência é que o aquecimento global gere menos chuvas aqui na região, então a região vai se tornar mais seca e mais quente. Isso significa o quê? Maior probabilidade de incêndios florestais. Quem vive em São Paulo, no Rio de Janeiro, está acostumado com aquela situação da Mata Atlântica, que a gente já perdeu 90% da área da Mata Atlântica, mas aqueles 10% continuam mais ou menos firmes, né? E essa perda de 90%, segundo a teoria de biogeografia de ilhas, resultaria numa perda de 50% da biodiversidade. Esse é o copo meio vazio. O copo meio cheio é que você ainda tem 50% daquela biodiversidade nesses 10% de Mata Atlântica preservada. Mas aqui, por que a Mata Atlântica consegue ficar preservada em 10%? Porque a gente tem a umidade que vem do mar, que gera uma altíssima pluviosidade, que garante a preservação da Mata Atlântica. Aqui a situação é bem diferente, a gente está no limite climático. Então, tem essa época do ano super seca, e daí esse céu absolutamente azul, né, esse sol forte, inclemente, né, que se a gente começar a destruir demais, e a gente já está destruindo demais, tem uma hora que um fogo, um forte incêndio pode entrar por essas matas e acabar com tudo. Essa floresta maravilhosa aí que nos cerca aqui na aldeia Ucre pode ser absolutamente exterminada através do fogo, porque a gente tem justamente isso, uma estação seca fortíssima em que você não tem uma nuvem sequer. Isso vai contra a imagem que a maior parte das pessoas faz da floresta amazônica. A gente fala em Amazônia, a gente acha que é úmido o tempo inteiro. Isso não é verdade. Isso pode valer ali para o extremo oeste do Brasil. Mas aqui no limite leste da Amazônia, a gente tem uma situação bastante distinta. A gente tem uma época muito chuvosa, que vai mais ou menos de... Aqui começa a chover em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Abril ainda chove um pouco, maio já vai diminuindo, junho começa o verão e julho agora não chove nada. E é nessa época que a gente tem a grande ameaça dos incêndios entrarem pela terra indígena. E não é à toa que a maior parte das matas dessa região já foi exterminada. O pouco que tem está protegido nas terras indígenas, que com seu modo de vida tradicional não destrói a floresta. Agora, por quanto tempo essa preservação vai continuar? Por quanto tempo podemos contar com o apoio dos povos indígenas para garantir a preservação de um mínimo de floresta amazônica da Amazônia Oriental? É uma boa pergunta. E faz pouco tempo que a gente teve aqui em julho, eu fiquei sabendo, consegui baixar pelo Twitter na internet, o dia mais quente da história recente da humanidade. O dia mais quente dos últimos séculos aconteceu agora, dia 3 de julho.
E então tudo isso é uma ameaça muito séria aqui para a floresta da nossa região. E os índios têm sido fundamentais na preservação dessa floresta, mas por quanto tempo? Se passarem esses projetos de lei que permitem a construção de grandes obras de infraestrutura dentro das terras indígenas, qual é a chance que a gente tem de garantir a preservação dessas terras? Isso para não falar do marco temporal, que é outro absurdo que ameaça várias terras indígenas que ainda não estão devidamente demarcadas, e inclusive algumas demarcadas podem ser questionadas. São questões aí que a gente tem que refletir com muito cuidado, porque isso aqui não é só uma coisa bonita para admirador da natureza. A preservação dessa floresta é fundamental para a manutenção do equilíbrio climático do Brasil. E é por isso que, também por isso, que deve ser uma preocupação importantíssima de todos nós. E é isso. Aqui uma família Kayapó indígena passando atrás de mim. E aí, Tapjoy? Aí, meus sobrinhos. Olha que lindo, ó. Vem, Kumaré. Não. Vem, Kumaré. Tchau, tchau. Isso aqui é um mapa impresso de uma imagem de satélite que mostra bem a situação, a posição que nós estamos. Aqui fica a aldeia Aucre, né? Como eu já mostrei num vídeo anterior, né, a gente tem alguns quilômetros de mata até chegar no cerrado, né? Isso aqui é um cerrado preservado. Então a gente passa por cima do cerrado quando está voando em direção à Redenção. Aí logo chega aqui no Rio Fresco, que é um rio que já está poluído por garimpos, né? Garimpos que acontecem mais ou menos aqui na região sul. Na verdade, você tem vários pontos de garimpo ao longo do Rio Fresco. E depois aqui uma forte concentração de desmatamentos próximo a Cumaru do Norte. Então, a imagem inicial que a gente tem aqui o Rio Xingu. Riozão, Xinguzão. Então, a primeira imagem que a gente tem é de que essa área preservada pelo povo Kayapó, foi uma imagem que eu sempre tive por muitos anos, ajudaria a conter esses desmatamentos aqui a leste, conter o espalhamento deles e de certa forma preservaria, protegeria a floresta amazônica da sua destruição completa. Infelizmente, desde que eu tive essa imagem, né, disso aqui sendo uma barreira ao desmatamento, os desmatamentos aumentaram muito lá no oeste da terra indígena Kayapó, ao longo da BR-163, a partir do seu asfaltamento. Então, aquilo que pensávamos como uma barreira contra os desmatamentos na Amazônia, de modo geral, hoje em dia, aqui a gente tem o mesmo mapa da terra indígena Kayapó, só que numa visão mais ampla. Hoje em dia, isso aqui é mais entendido como uma ilha de preservação, cercada por devastação por todos os lados. É uma tristeza. Toda essa região norte aqui, até o Rio Xingu, já está bastante desmatada, né? E os desmatamentos agora atravessam a partir de São Félix do Xingu e já estão chegando ali na BR-163 e, enfim, tá quase tudo cercado. A nossa esperança é que pelo menos essa ilha central sobreviva aos desmatamentos e ao garimpo pelo maior tempo possível, quem sabe para sempre. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário. Capran, boa viagem, aproveita bem a floresta vista do alto. Legal. Curta, lindo aí. Foi muito bom estar com vocês. Prazer meu. Vai me visitar em São Luís, cara.
Fala pro teu pai, pai, eu quero ver